Saudações e bem-vindo. Hoje queremos refletir sobre os processos democráticos em Moçambique. Acaba de ser revelado pelo último relatório que avalia o índice de democracia nos países que Moçambique se tornou cada vez mais autoritário nos últimos tempos. Para isso são avaliados vários indicadores. Convidamos para esta conversa o professor universitário Jaime Maquano. Professor, bem-vindo à família Mídia Mais. Obrigado e muito obrigado pelo convite para aqui estar. Professor, quero acreditar que leu este último relatório da avaliação do índice de democracia referente ao ano 2020. Na sua opinião, o que terá determinado a posição que Moçambique ocupou? Somos qualificados como sendo um país cada vez mais autoritário. Bom, primeiro é preciso colocarmos isso num contexto mais global. Depois de uma onda de democratização nos anos 80 e nos anos 90, o mundo, de uma forma geral, posso dizer que nos últimos 20 anos, está a experimentar uma recessão democrática, ou seja, o que está a acontecer de fato em Moçambique não se desliga ou não difere do que acontece no mundo todo, tanto mais que, especificamente em relação a este ano, de fato o mundo está a ficar cada vez mais autoritário. De tal sorte que apenas 8% da população mundial neste momento, segundo o próprio relatório, posso dizer que vive num país democrático. Então, naturalmente que cada país tem a sua própria trajetória, mas é preciso termos em conta que no caso específico do nosso país, este processo vem ocorrendo já há um certo tempo. Portanto, não é nada que veio do ano passado para este ano, mas sim é um processo constante no caso de deterioração da nossa democracia. E se nós formos a ver o próprio índice, é que de 2006, no caso penso que o 8, não estou certo se o país estava a ser avaliado desde que o índice foi criado, mas o ponto é o seguinte, é que desde o início dos anos 2000 até hoje, há uma consistente deterioração do próprio índice. Então, não nos pode surpreender que a esta altura, nesta trajetória que nós estamos a ter nos últimos 15, quase 20 anos, tenhamos chegado a este estágio em que o país acaba sendo classificado como autoritário. Ou seja, é uma trajetória persistentemente, ou seja, perversamente consistente neste sentido. Então, e penso que existem elementos empíricos, fatos, né, que nos podem demonstrar que de fato o país está a ficar autoritário. Um deles é a questão da credibilidade dos processos eleitorais. Penso que existem elementos muito claros em relação a isso, que os nossos processos eleitorais, que historicamente já vêm sendo problemáticos, nos últimos anos atingiram novos níveis em relação à sua baixa credibilidade. Fora isso, também temos a questão das liberdades. Estamos a ver que nos últimos tempos tem havido também um crescimento considerável de ataque, por exemplo, à liberdade de expressão, de imprensa, e assim como também há outras como de associação, reuniões públicas, etc. Então, há todo um conjunto de elementos que foi ocorrendo nesses últimos anos e que foi
como eu disse, perversamente consistente, ou seja, não houve grandes movimentos no sentido de reverter esta tendência negativa, que, portanto, justificam que, chegados a este ano, e de fato isto foi nos últimos 2 anos, o país tenha sido classificado como autoritário. O facto de esta tendência que Moçambique registra refletir aquilo que é o panorama mundial no seu todo, como disse, consola? Não nos consola, porque nós temos problemas diferentes para resolver. É preciso termos em conta que a nossa história não é exatamente uma história democrática, se nós formos a vê-la, pelo menos nesse sentido liberal do termo. Isso tem implicações claras. Nós, neste momento, somos um dos países com índice de desenvolvimento humano mais baixo do mundo. E, à medida que nós vamos ficando mais autoritários, e depois é preciso termos aqui em conta um dos índices, ou seja, um dos indicadores que faz parte deste índice é a capacidade governamental, que a nossa é baixíssima. Okay? Então, à medida que nós vamos ficando autoritários, a capacidade do nosso Estado e do nosso governo de resolver os problemas que são apresentados pelo seu povo, pelos seus cidadãos, num contexto autoritário, reduz-se. Por quê? Porque se este governo não for democrático, naturalmente, ele vai ter maior dificuldade em ser mais responsivo, ou seja, dar resposta àquilo que são as demandas existentes. Então, penso que isso não nos deve consolar, porque tem implicações mesmo sobre o ponto de vista do desenvolvimento humano. Professor, quase a totalidade dos países, em particular de África, estão a implementar democracias que não refletem necessariamente a sua realidade interna. Acaba que havendo, por imposição mesmo, a aplicação de modelos totalmente desfasados daquela realidade. Até que ponto esta situação pode estar a determinar o panorama que hoje nos apresenta, portanto, o índice da democracia? Esta é uma questão extremamente complexa. Por quê? Porque, naturalmente, que as instituições ou seja, as mesmas instituições não vão ter o mesmo desempenho em qualquer contexto onde elas são aplicadas. No entanto, se nós formos a ver o que é o Estado hoje em dia no mundo, é esse Estado fundamentado na ideia de uma democracia liberal, que tem implicações. Em que sentido? Esse Estado, para que possa ser viável, né, ele precisa de um conjunto de capacidades que possam, por exemplo, garantir que aqueles direitos possam ser efetivamente realizados conforme eles estão indicados por exemplo, na Lei-Mãe. Agora, o que nós temos é que, por um lado, temos esta ideologia de uma democracia liberal, mas os elementos que fazem parte, ou seja, que viabilizam esta ideia, não estão lá. Então, consequentemente, é que nós não temos como realizar facilmente, mas só que é preciso entendermos que os países africanos também, em nenhum momento, apresentaram, sob o ponto de vista de um modelo de Estado. Quer dizer, claro que existem algumas exceções em relação a isso, mas em nenhum momento apresentaram um modelo de Estado que possa ser alternativo a essa forma de Estado que hoje em dia domina no mundo. Mas, ao mesmo tempo, é que esses mesmos Estados
abraçaram essa ideia de modernidade, que, dentre outras coisas, tem como um dos seus elementos distintivos a existência desse Estado moderno, nos termos que eu agora indiquei. Então, eu penso que é um ajuste extremamente complicado de os Estados africanos, ao mesmo tempo, abraçarem valores universais e tentarem combinar isso com aquilo que são as suas realidades. E penso que, mesmo sob o ponto de vista de reflexão interna, em termos de modelos de Estado, não vejo que na África haja esta reflexão profunda para que se possa apresentar como alternativa a este modelo de Estado outras formas. Não que elas não possam existir, mas o que eu vejo é uma retórica extremamente abstrata, vazia e muitas vezes conveniente para justificar porque é que os países não estão efetivamente a se democratizar. Então, eu penso que a questão é válida, sim, mas falta, acima de tudo, uma reflexão que nos possa trazer modelos alternativos, mas que ao mesmo tempo possam dar a resposta a alguns valores que neste momento penso que são razoavelmente universais, que é a questão dos direitos. Então, a questão é, o Estado africano, entre aspas, concebido com base em alguns valores, conseguiria conciliar esses valores de universalismo que os países africanos tentam abraçar por um lado e os seus valores que, de certa forma, esse Estado tem que dar corpo e fazer com que o Estado que for adotado possa dar uma efetiva resposta àquilo que são as demandas sociais de existência. Então, penso que este equilíbrio ou esta reflexão que nos leva a este equilíbrio ainda não foi atingido. Mas, claro, existe um espaço não só para a reflexão, mas também para se, de fato, adotar modelos que possam dar a resposta àquilo que são as especificidades da realidade africana. Claramente que este modelo que nós temos hoje em dia é um modelo de Estado e de um sistema político gerado no mundo ocidental. E, naturalmente, que é um grande desafio que ele possa dar a resposta àquilo que são as demandas existentes em contextos específicos, incluindo no caso da África. Mas entre os nossos políticos existe, de facto, uma vontade política para que o país tenha uma democracia plena? Penso que um dos elementos que leva a essas hesitações entre uma suposta inadequação deste modelo que nós adotamos, que é, entre aspas, universal, e esta resposta àquilo que é o contexto está exatamente numa certa ausência de compromisso em relação àquilo que nós temos como projeto. Seja se nós vamos abraçar este modelo ou vamos adotar um outro. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que qualquer reflexão que seja feita, seja em termos de adotar este modelo que já existe, ou se pensar num outro, não deve deixar de lado os elementos fundamentais, quais sejam a necessidade de responder àquilo que são as demandas das sociedades para as quais qualquer modelo que venha a ser escolhido se aplica. E um elemento fundamental nisto, que eu penso que a essa altura da história da humanidade em que estamos acaba sendo incontornável, é a questão dos direitos. E a questão é, nós temos políticos africanos
ou temos vontade política, essencialmente, para escolher modelos que possam responder a essa questão dos direitos, eu tenho minhas dúvidas. Então, acho que é aquilo que eu disse antes. Penso que este questionamento deste modelo, mesmo que seja legítimo, mesmo que haja espaço para que se adote outros modelos, ele peca por ser um questionamento muitas vezes oportunista, que seja uma fuga à necessidade de garantir que de fato as instituições funcionem e que, sobretudo, independentemente das instituições que se escolha, elas sejam um garante dos direitos dos indivíduos. Quais são as consequências da manutenção desta tendência em que se assiste a uma recessão progressiva nos últimos anos naquilo que a promoção dos valores da democracia diz respeito? Se esta tendência se mantiver, quais é que podem ser as consequências? Bom, uma das consequências que podem existir é a perda de legitimidade das instituições. Quando nós temos um Estado, um conjunto de instituições que incorporam ou tentam materializar um conjunto de princípios que, basicamente, o que visam? Visam responder às demandas existentes. Essencialmente, é isso que as instituições fazem. Então, se elas não materializam esta capacidade de resposta, o que vai acontecer é que elas vão perdendo a sua legitimidade. E a consequência de as instituições perderem a sua legitimidade, e particularmente o Estado, é que os indivíduos, os grupos, já não vão recorrer a estas instituições para que possam resolver as suas demandas, inclusive conflitos, e o fazem fora delas. E se o fazem fora delas, a sociedade se coloca em maior risco. Até o próprio projeto de sociedade torna-se mais incerto. E penso que é o que nós vemos no nosso caso. Claro que não é em todos os casos, mas alguns conflitos, inclusive de índole armada, que surgem, é por causa da incapacidade das instituições de processar os diferentes interesses e demandas existentes nos vários grupos. Então, se esses grupos não conseguem resolver os vários conflitos, se eles não têm os seus interesses respondidos, a opção que eles têm muitas vezes é recorrer a meios fora das instituições. Então, o perigo de nós termos uma erosão progressiva da nossa democracia, entanto que as instituições que nós escolhemos e concordamos como sociedade para resolver os nossos problemas, é que elas vão perdendo gradativamente legitimidade e se tornam ineficazes como mecanismos de canalização de interesses e resolução de conflitos. E um dos efeitos disso pode ser a instabilidade social, política e, inclusive, conflitos como esses que nós temos de índole armada. Podemos associar a perda progressiva da legitimidade ao fator elevados índices de abstenção em processos eleitorais em Moçambique? Eu penso que esta questão pode ser uma espécie de ovo e galinha. Por quê? Porque penso que nós temos que refletir a que é que se deve a elevada abstenção. A elevada abstenção pode ter várias causas. Uma delas é que as pessoas podem não acreditar que indo votar, portanto, o ato de votar em si
vamos dizer que é uma instituição. Portanto, as eleições corporificam um conjunto de normas que indicam como é que os nossos representantes vão ser escolhidos. E esses representantes têm que dar resposta às nossas demandas. Então, a abstenção pode ser a percepção que os cidadãos têm de que quando elegem alguém, não lhes representa. Então, por que iriam votar se não vão ter o retorno que esperam deste ato? Então, por isso é que eu digo que a questão pode ser ovo e galinha. A abstenção será consequência da percepção dos indivíduos de que esta instituição de representar é frágil ou não. A questão é essa. Mas também existe outro ponto que tem a ver com o próprio jogo político. Nós sabemos muito bem que no nosso país as instituições, as eleições muitas vezes são manipuladas e se criam barreiras para que as pessoas possam votar. E isto leva-nos àquilo que eu aqui antes disse. É que se as pessoas perceberem que o ato de votar, além de inútil, entre aspas, é um ato complicado, custoso, naturalmente que elas vão ter menos incentivo para ir votar. Então, penso que é difícil vermos às vezes o que é que vem antes. É a própria instituição que é ineficaz ou as pessoas não votam e tornam a instituição fraca? Eu tenho para mim que o ponto de partida tem sido a ineficácia dessas instituições. Em que medida é que as pessoas, quando votam, efetivamente elas são representadas? Eu penso que pela própria natureza do nosso sistema eleitoral e do nosso sistema político, que principalmente dá uma maior primazia aos partidos e a relação do representante com o seu partido, com quem efetivamente representa, contribui para que a instituição de representação seja mais fraca. E isso faz com que haja talvez menos incentivo para que os indivíduos efetivamente votem, porque sentem que essa instituição é frágil sob o ponto de vista da sua capacidade, da sua efetividade de responder às suas aspirações. E esta questão de abstenção elevada nos processos eleitorais não é exclusiva de Moçambique. Podemos ir ver o que aconteceu, por exemplo, na África do Sul, com destaque para a juventude que deu um cartão, não sei se é vermelho ou amarelo, aos processos eleitorais. A abstenção em relação à juventude foi bastante considerável. Sim, mas isso leva-nos àquilo que nós dissemos lá no início. É que há tendências mais ou menos padrão que contribuem para essa deterioração do sistema democrático no mundo. Mas as consequências que essa deterioração tem são sentidas de forma diferente em cada país. Então, este aqui é o ponto. Penso que no nosso caso, os efeitos são muito mais perversos, principalmente olhando nessa perspectiva de desenvolvimento humano. Um sistema político que não tem a capacidade de processar os desafios existentes numa sociedade, quando as suas instituições falham, e principalmente quando nós estamos num caso como o nosso, em que a sua população sofre privações severas sob o ponto de vista de desenvolvimento humano, então, nesses casos, a ineficiência das instituições tem um efeito muito mais nefasto sob o ponto de vista do ser humano. Se nós formos a olhar no mundo, de fato, como bem disse, a participação, em muitos casos, não é assim alta. Mas
existem outras formas de processar, de processar demandas existentes que tornam esta baixa participação menos, ou seja, torna os efeitos desta baixa participação menos nefastos do que em situações em que o sistema político é um elemento importante para processar as demandas mais básicas. Há de ver que, no nosso caso, até pela nossa história, o Estado, e particularmente a política, está em todas as esferas. Quer dizer, de forma, às vezes, vamos dizer, negativa. Então, se as instituições políticas, no nosso caso, não funcionarem como canalizadoras das diferentes demandas, as consequências que isso tem para os indivíduos são muito mais nefastas. Então, com isso, o que é que eu quero dizer? É que a baixa participação é um fato, ela ocorre em muitas partes do mundo, mas uma sociedade pode ter várias formas de fazer com que os indivíduos possam atingir os seus interesses, que não seja necessariamente pela via das instituições representativas. Então, se existirem outras formas, a participação, no caso, a participação eleitoral, não vai ter tantos efeitos negativos como tem no nosso caso, em que o nível de dependência das instituições políticas para a processão das demandas é muito alto. Então, penso que no nosso caso é muito mais crítico, é muito mais crítica essa baixa participação sob o ponto de vista até do desenvolvimento humano. Professor, acreditando que os processos eleitorais são um dos indicadores mais importantes para avaliar aquilo que é o nível da promoção da democracia em Moçambique, no nosso contexto, o que é que acha que tem de ser melhorado ou tem de ser alterado para que no futuro possamos ter processos eleitorais credíveis? Bom, penso que isto é um debate que já existe há anos e temos várias ideias em relação a isto, mas penso que existe um princípio básico em relação às eleições, que é a questão da isenção. Portanto, as eleições democráticas, elas têm um princípio muito básico para que elas possam ser eficazes, a questão da incerteza. Ou seja, se eu vou para uma eleição, eu de princípio, se ela é justa e livre, eu não sei se vou ganhar. Hein? E este não saber se eu vou ganhar faz com que eu me empenhe mais, seja quando sou eleito ou quando estou numa eleição, para que possa ser eleito. E isto é um elemento importante sob o ponto de vista de melhoria da governação. Agora, quando eu vou para uma eleição em que o grau de previsibilidade é maior, isto tem consequências sob o ponto de vista da qualidade da própria representação. No nosso caso, nós temos instituições eleitorais, assim como temos especificamente instituições de gestão eleitoral, em que o principal elemento de estruturação delas é reduzir a incerteza. Ou seja, você tem instituições de gestão eleitoral em que partidos que concorrem estão representados nelas, sendo que têm a capacidade de manipular os resultados existentes. A consequência disso, qual é? É que o mercado político fica extremamente limitado. Ou seja, o político não tem que temer perder eleições, embora, quer dizer, sempre existe alguma margem de erro. É que, no caso, estruturou as instituições de tal forma que a sua margem de risco de que perca eleições seja menor.
consequentemente, vai limitar a entrada de novas ideias, de novos atores, e isto faz com que as opções existentes sejam poucas. Isto é mau, do ponto de vista do sistema democrático, porque os cidadãos não têm opções, ponto 2, porque isso não cria incentivos para que nós tenhamos políticos que se esforçam mais. Então, penso que uma das coisas que deve existir é nós estruturarmos as nossas instituições para que se instaure um elemento de incerteza, que esse elemento de incerteza seja um incentivo para que nós possamos ter políticos melhores. E isto passa, dentre outras coisas, claro que não é só isso, que as instituições sejam mais isentas, que os jogadores estejam à parte e que as instituições que têm como função arbitrar este jogo eleitoral sejam geridas por outros atores que não estão envolvidos neste jogo. Existem várias formas em relação a isso. E é preciso termos em conta que o nosso problema, e particularmente em relação às instituições de gestão eleitoral, não é a capacidade técnica. Nós temos 26 anos de organização de eleições formalmente, sim, justamente, acho que o termo é esse, multipartidárias, não necessariamente democráticas, exatamente, este aqui é o termo, é o melhor termo, de fato. Não creio que o problema seja técnico, o problema é essencialmente político aqui, é que os nossos atores políticos, que tomam as decisões de escolha dessas instituições, amarraram este modelo, aquele arranjo pós-acordo geral de paz até agora, apesar das suas ineficiências manifestamente comprovadas. Amarraram este modelo porque, da forma como está, lhes reduz a incerteza no jogo eleitoral. Mas isso faz-se ao custo do resto da sociedade, porque a sociedade, por causa dessas instituições que existem, acaba tendo menos opções para as suas escolhas. E eu penso que porque os atores políticos partidários, parlamentares, de fato estão presos neste jogo, é tempo da própria sociedade fazer uma pressão por uma reforma política mais consistente, porque do modo como estamos neste momento, o sistema não só é instável, porque como bem vimos, nós temos contestação eleitoral de forma sistemática que muitas vezes leva a conflitos, inclusive armados. Quer dizer, então, este arranjo é instável. E além disso, e além de ser instável, é que ele não é eficaz sob o ponto de vista da resposta das demandas sociais e cria uma certa letargia sob o ponto de vista de representação, porque os representantes criaram um sistema à sua imagem e semelhança e restringe, portanto, o seu incentivo para serem melhores, porque há poucas opções. Então, penso que isto aqui é objeto de uma reforma política que a sociedade deve entrar e deve pressionar para que os seus representantes reflitam seriamente em relação a isso. E, claro, eles naturalmente não têm muito incentivo para mudarem o sistema como está, pelos ganhos que eles têm dele. Mas esta portanto, reclamação, esta contestação de eleição a eleição é legítima? Quer dizer, havia um momento que se dizia que não há evidências delas. Penso que nos últimos anos, pelo trabalho que foi feito, que tem sido feito pela observação eleitoral nacional e internacional, nós temos elementos suficientes para nós comprovarmos que as nossas eleições não são fiáveis, que as nossas eleições são manipuladas e que elas distorcem profundamente o sistema de representação e nos levam também à instabilidade. Então, creio que temos elementos muito claros e suficientes em relação a isso. E aqui penso que existe uma nota que é importante. O questionamento da legitimidade dessa
contestação eleitoral tem sido no sentido legal. E as instituições respondem neste sentido legal. Claro, tudo bem, é legal, mas não é justo. Não é justo, mas também não é funcional sob o ponto de vista de construção do Estado e da nossa democracia. Eu esperaria, por exemplo, de um órgão como o Conselho Constitucional, que é um órgão responsável pela justiça constitucional, que olhasse para elementos de fundamento. Quando eu e o senhor Manjate têm o seu direito de votar, de escolher, cerceado, este é um elemento que arranha o fundamento dos direitos constitucionais, portanto, dos direitos mais básicos. Portanto, é um elemento de justiça constitucional. Não pode um órgão de justiça constitucional dizer que, porque esta reclamação não entrou a tempo, então não vai ser, portanto, não vai ser julgada conforme quer dizer, o direito, no caso a que ela se refere. Então, quer dizer, eu penso que a própria justiça constitucional, porque é produto desta forma de estruturar as instituições que aqui indicamos, em que os jogadores estruturam essas instituições para controlarem o jogo, ela não tem sido, pelo menos em matéria de justiça eleitoral, pelo menos em termos de contribuição para a democracia representativa, a justiça constitucional deste país tem claudicado. Porque ela não olha para as questões de justiça constitucional e se apega a questões meramente legais. Ou seja, ela não está a ser um ator que olha para os direitos fundamentais. Eu penso que um órgão como o Conselho Constitucional tem que olhar para o direito constitucional que foi violado, o direito fundamental, e tem que encontrar elementos para garantir que a justiça constitucional seja feita. Então, dizendo que penso que a esta altura nós temos elementos muito mais do que suficientes, de fato, para dizermos que a contestação às eleições é legítima, porque ela muitas vezes baseia-se em elementos. Agora, o que ocorre é que os partidos políticos, e principalmente da oposição, eles não têm tido a capacidade, mesmo para usar as leis que eles mesmos criam, dentro deste formato de representação partidária, para garantirem que as eleições sejam justas. Muitas vezes essas evidências são produzidas pela sociedade civil e é, no meu entender, perverso que mesmo que as eleições sejam sistematicamente manipuladas e manipuláveis, os mesmos atores políticos que criam essas instituições e contestam estas eleições ainda não tenham tido esta visão estratégica e, de certo ponto, penso que é patriótica, né? Porque aqui penso que o que está em causa aqui é que os partidos estão mais voltados para os seus próprios interesses do que a um interesse de reforçar estas instituições. Então, por causa disso é que não estão a ser atores importantes, ou ao menos não estão a ser proativos, ou não estão a ter o empenho para mudar essas instituições. Mas evidências existem, muitas, que de fato comprovam que as eleições neste país são manipuladas. No outro capítulo avaliado para se determinar os níveis da promoção da democracia em Moçambique, que é a participação política. Há quem diga, professor, que havia maior participação no período em que o país viveu o regime monopartidário.
este nível de participação baixaram radicalmente quando transitamos para outro período. Não sei se partilha desta visão. Eu penso que são contextos diferentes, né? São contextos diferentes. Nós tínhamos que nos questionar ou termos mais elementos empíricos que nos expliquem de que forma esta participação era feita. Eram, portanto, pessoas de livre e espontânea vontade que iam votar? A questão é esta. Bom, eu não estou aqui a dizer se era ou não. Portanto, é uma dúvida metódica minha. Ok? Então, penso que estamos a comparar coisas diferentes. Portanto, num regime em que havia um partido único e um Estado repressivo e que uma das formas de legitimação é comprovar que existe participação popular, eu penso que é extremamente problemático dizermos que a participação no período monopartidário era maior. A diferença fundamental que existe entre aquela participação e esta aqui é o fato de agora as pessoas terem a liberdade de fazê-lo ou não. Okay? Enquanto que no período monopartidário, não sei em que medida, tenho sérias dúvidas em que medida as pessoas eram livres para não participar. Então, penso que é uma comparação de contextos diferentes e que é preciso de mais elementos para dizer se isto de fato é uma análise que faz sentido, mas tenho sérias dúvidas por causa do contexto de liberdade existente quando nós analisamos os dois períodos. Professor Jamaquano, como é que analisa a participação do ator em processos políticos de Moçambique? Falo do ator sociedade civil comparativamente aos eminentemente políticos. Bom, eu penso que a política em Moçambique, por causa do nosso sistema político, da nossa história, do nosso sistema eleitoral e das nossas instituições de forma geral, ela se concentra essencialmente nos partidos políticos e até sob o ponto de vista de representação. O que é que eu quero dizer com isso? É que os nossos políticos têm muito mais incentivo para prestar contas dentro do seu partido do que para prestarem contas à sociedade como um todo. Isso tem claramente consequências. Por quê? Porque deixa um certo vazio no que concerne a relação entre os políticos e a sociedade como um todo. E isto abre espaço para que outros atores ocupem, quer dizer, ou seja, assumam algumas das funções que deveriam ser, ou pelo menos poderiam ser, a função desses representantes eleitos. E penso que muitas vezes a sociedade civil é que assume esta função. A sociedade civil é que muitas vezes tem trazido questões que, em condições normais, deveriam ser objeto da ação política dos representantes em representação da sociedade, e não é. E uma das razões para que assim seja é isso que eu disse, é que não há um incentivo muito alto para que haja esta ligação com a sociedade, mas por outro lado, e por causa disso, é que os políticos não investem suficientemente em capacidade necessária para poder processar as demandas existentes a nível social. E quem muitas vezes faz isso é a sociedade civil, mesmo sob o ponto de vista técnico. Quer dizer, hoje em dia nós temos questões de representação que são bem estruturadas e são bem fundamentadas por parte da sociedade
civil e que, às vezes, infelizmente, nem os políticos aproveitam estes subsídios para que possam melhorar o seu exercício de representação. Então, penso que a sociedade civil, pelo seu trabalho hoje em dia, ela consegue estruturar melhor relações de representação, embora de forma menos eficaz, porque no fim ela não tem o poder de tomar decisão, mas ela consegue captar muito mais as aspirações existentes e processar isso em termos de políticas, de instrumentos que poderiam ser usados pelos representantes, mas que muitas vezes eles não fazem para que possam tomar decisões que poderiam efetivar melhor esta relação de representação. Este relatório também avalia Moçambique negativamente em relação à cultura política. Será que perdemos também a cultura política? Ou a noção de cultura política? Bom, a cultura política, ela não vai acontecer num vazio histórico e social mais amplo. Ou seja, a nossa cultura política é produto da nossa história política e desta dinâmica que nós aqui analisamos. Ou seja, nós historicamente tivemos cerca de 20 anos de um regime monopartidário, em que a participação era bom, nos termos de legitimação de um certo do Estado e de um certo regime. E depois veio esta fase de a abertura e o surgimento de novas forças, talvez pela sua falta de eficácia, porque acabam não efetivando esta relação de representação, cria uma certa decepção, como nós aqui dissemos. O que é que eu quero dizer com isso? É que a democracia multipartidária em si não efetivou essa ideia de pluralidade, porque mesmo que ainda sejam eleitos representantes de diferentes partidos, na relação efetiva de representação com os indivíduos, com a sociedade de uma forma geral, esta sociedade não consegue sentir em que medida é que ela está a ser representada, seja em termos de políticas, em termos de ideias, em termos das várias formas. Naturalmente que isso vai criar uma certa decepção. Então, a forma como a nossa história, a nossa democratização, pelo espaço que ela deixou de criar para que houvesse uma representação efetiva dos indivíduos, ela naturalmente pode criar uma certa apatia, ou seja, as pessoas podem não achar interessante se envolver porque não vem um resultado efetivo disso. Claro que de 5 em 5 anos vão lá e votam, que é uma forma, mas no intervalo entre esses 5 anos, pouco se faz para que as falhas que existem sob o ponto de vista de representação possam ser limadas e para que esta relação seja muito mais efetiva e para que as próprias pessoas acabem tendo um certo incentivo de se envolverem mais. Então, acho que a história e as falhas que a nossa representação tem acabam criando um ambiente em que a própria cultura política acaba sendo, ou seja, em que os indivíduos não têm incentivos para uma maior
participação, e isto naturalmente acaba tendo implicações sobre a força, sobre a pujança da própria democracia. Então, é subproduto, portanto, da história e da forma como essas instituições atrofiam e limitam o próprio exercício de representação. E então, é o retorno natural, portanto, desses efeitos que existem tanto da história como das falhas do próprio sistema. O que é que a morte do Sr. Davis Simango pode representar para a democracia em Moçambique, olhando para aquilo que foi o seu papel neste curto espaço de tempo em que ele viveu entre nós? A morte do engenheiro Davis Simango, de fato, é um marco na história política deste país por várias razões, dentre as quais o fato de, com a sua vitória eleitoral na Beira, de fato, ele ter representado a primeira experiência de alternância política neste país. Então, acho que isto é preciso repisarmos sempre. E, sob o ponto de vista mais amplo, é que com a morte da liderança de um partido da oposição, levanta-se questões, principalmente olhando para aquilo que é a natureza dos nossos partidos, levanta-se questões sobre o futuro que o MDM vai ter. Não que isto vá ser automático, mas a capacidade de mobilização do engenheiro Davis Simango, aliado ao fato de ele ser presidente de um município, era um elemento fundamental da força do MDM. E com o seu desaparecimento físico, o MDM tem um grande desafio de manter as suas bases, a sua militância, enfrentar os desafios que vêm, incluindo até das eleições na Beira mesmo. E num potencial cenário em que este desaparecimento físico implique o enfraquecimento do MDM, isto quer dizer que a nossa democracia multipartidária vai ser afetada. Então, em síntese, há um risco, sem dúvida, que isto afete a democracia multipartidária, mas, naturalmente, depende da própria capacidade do MDM de manter e expandir o espaço que já conquistou sob a liderança do engenheiro Davis Simango. E caso isso não ocorra, naturalmente abre-se um novo capítulo para a nossa democracia multipartidária. Não que não possam existir outras forças, mas isso levanta uma maior incerteza sobre como é que vai ser o nosso ambiente multipartidário nos próximos tempos. Docente universitário Jaime Maquando foi nosso convidado hoje. Refletimos sobre os processos democráticos em Moçambique a propósito do último relatório que avalia o índice de democracia no mundo. É um relatório referente ao ano 2020. O relatório conclui que Moçambique está cada vez mais autoritário. Fica aqui o nosso muito obrigado por ter escolhido a nossa companhia. Nós voltamos proximamente com mais um tema de atualidade para a reflexão que se impõe.